Estão visualizando aí, Gabriel? Estou visualizando sim, professor. Tranquilo? Gabriel, Tranquilo aqui. falta uma avaliaçãozinha tua lá de pneumático, não falta? Terminou ou não? Falta ela, professor. Ainda vou terminar e vou te mandar ainda hoje ela. Tranquilo. Daí o que quer falar para você? Amanhã vamos fazer mais uma para fechar a matéria de pneumática, de freio pneumático. Beleza? Uhum. Tudo bem então, professor. Amanhã eu quero falar com vocês sobre freio ABS, no caso para caminhão. Beleza. Tá? Só um terminar hoje que nós temos que terminar aqui, depois a gente faz alguns comentários, depois eu vou mandar isso aí. Tem um pessoal ainda que vai meio demorado. Beleza. Bom, gente, nós já havíamos comentado alguma coisa aqui, ó, esse tipo de câmara é o que é mais fácil de vocês estarem mexendo, tá? A forquilha aqui, que é essa parte onde faz engate com a haste que vai na catraca, ela sofre desgaste, vocês podem trocar os pinos se precisar, tá? E aí... Aí, gente, nós vamos ver aqui na frente que tem alguns reparos que pode ser trocado. O mais comum de estragar aqui, lembra que eu falei para vocês, que é o diafragma e o próprio êmbolo aqui, que é essa parte que é feita de liga leve. Ele acaba quebrando, tá? Então tomem cuidado com isso daí. E esse daqui não tem problema você desmontar à vontade, né? Porque, na verdade, o que acontece? A mola que a gente está vendo aqui dentro, ela não é uma mola que tem uma ação muito rápida. Já na próxima, que a gente vê aqui, ó, esse cara aqui, na verdade, é problemático. Esse cara aqui é problemático por causa dessa mola que a gente tem aqui, que encolhe aqui, que é de 900 a 1000 quilogramas, no caso aqui, de força. Então, não dá para ir desmontando ele de qualquer jeito. As cápsulas, de uma forma geral, são todas elas meio parecidas. O que muda aqui, por exemplo, é o desenho dela, que vocês vão ver assim, mas ela tem a carcaça mais ou menos igual. Existe algumas que eu falei para vocês no modelo lá que ela vem de liga leve, que ela quebra mais facilmente, e essa aqui que a tampa é forjada, na verdade, ela foi estampada, né? Essa aqui já é mais difícil de estragar. Estragar mais a parte interna que propriamente dita a parte externa dela. Aí a gente tem algumas coisas aqui, como é que ela é fora. Ó, só para vocês terem uma ideia aqui, ó. O diâmetro desse cara aqui está mostrando que esse diâmetro aqui é uma mola que a gente chama que é tipo barril. Ela deve ter um comprimento mais ou menos em torno de 35, de 35 a 45 centímetros, no caso, o tamanho da mola. E o diâmetro, no caso, do elo lá, dá o dedo da gente, praticamente. Então, a tensão que ela, no caso, absorve, ele é muito alta. E quem encolhe toda essa mola aqui é, no caso, o quê? A pressão gerada pelo próprio sistema. Então, esse diafragma aqui, ó, que está aqui nesse cara, ele vai fazer a atuação desse camarada aqui. Então, nós temos dois diafragmas. Então, tem um diafragma que vai nesse aqui e tem um diafragma que vai aqui no freio desse, no caso, no freio de serviço e no freio de estacionamento, tá? Aquela válvula com fito cercador que a gente já tinha falado, mostrei o videozinho aquele dia para vocês, tá aqui, ó, Concept Hardex, tá? É um sistema que ele vai, na hora que ele captar o ar, ele já vai drenando, tá? É um sistema mais ou menos que automático, tá? E também ele já acende a luz traseira lá, que é um sensor que vai na válvula, não no pedal. Aí, ó, sinal elétrico, no caso aqui, para luz de freio. Então, mostra aqui o condensador centrifugador, que é para, no caso aqui, tá acumulando, né? O que vocês estão vendo aqui, essas aletas aqui, na verdade, é para refrigeração que a gente tem. Ele vem aquecido, ele acaba passando pelos condutos e vai ser, no caso, descarregado na parte de baixo.
Tem aqui uma válvula de retenção superior, válvula de retenção inferior, sistema energizado, água e óleo são descarregados pelo dreno, ao ser acionado o solenoide pelo sinal da luz de freio. Então, acendeu a luz de freio, ele vai jogar, no caso, essa água fora. Então, como se fosse uma drenagem automática, tá? Uma coisa que vocês têm que ficar cientes, tudo aquilo que acontece em freio pneumático, é bom que vocês sempre verifiquem, por exemplo, o ruído. Se tiver ruído, tem que, no caso, acabar verificando. Então, o ruído que eu falo é vazamento de ar, né? Comprimido. Aí ele está falando aqui que as válvulas de retenção superior, no caso aqui fechada, falta energia aqui, ó, cortou, sistema desenergizado, acúmulo de água e óleo no reservatório inferior. Então, a gente tem, no caso, uma quantidade de água e óleo aqui nesse cara, tá? Aqui, verificação urbano, 35 mil, normal, 25 mil e severa, 15 mil, tá? E aí a gente tem aqui rodoviária 50 mil, normal 35 e severa 20 mil. Então, às vezes que a gente vai fazer aí a descarga, tá? Então, ele vai dar aqui, cada 5 toques que você der aqui, ele vai, no caso, descarregar 5 vezes também períodos de manutenção recomendados. Então, ele está falando desses caras aqui, para desmontar e verificar lá. Aqui, a gente está vendo a eficiência dele, 90% da absorção da água e óleo, né? Eu não sei se vocês entenderam por que tem óleo no sistema. Luiz, entendeu? Ou o próprio... Para refrigeração, professor? Então, o óleo, gente... Tipo a troca térmica? Não, o óleo ele é jogado na camisa do compressor de ar, né? E ele não tem uma vedação 100% estanque. Então, parte, no caso desse óleo, vai ser comprimida para o reservatório e vai se misturar com essa água, tá? Então, quanto mais desgastado vai ficando o sistema, mais óleo ele vai, no caso, também gerando lá dentro do reservatório. E aí, nesse processo que a gente está vendo aqui, esse filtro de drenagem aqui, vocês vão ver que ele tem a função de, na verdade, absorver toda essa água e esse óleo, no caso do sistema, e não deixar contaminar, no caso, o restante dos outros componentes que estão interligados no sistema. Isso aqui é logo na entrada, perto do reservatório, tá? Um pouco diferente. Filtro secador, tá aqui, ó, pressão de abertura dele 10 bar, válvula de segurança 16 e 19 bar, funções, regulador de pressão, sistema de regenerativo, válvula de segurança e abafador de ruído. Abafador de ruído é isso aqui, ó, essa parte preta que vocês estão vendo embaixo, e o restante é aqui nessa parte de baixo. Esse filtro aqui, se eu não me engano, lá na DAF vocês devem ter o filtro secador da própria DAF, ou qual que é aquela uma que fornece lá peça lá para a DAF? Como é que é? TRT, professor? TRT. Então, às vezes você pega um filtro TRT, apesar que o TRT ele fornece para toda e qualquer marca, né? Não é só no caso DAF, né? Não sei se você já... é multimarcas. Multimarca. Se você pegar Volkswagen, se você pegar Volvo, se você pegar Scania, às vezes é a mesma válvula que a gente tem aqui do filtro secador, só o filtro que daí, no caso, vai estar com a marca ou a logomarca aí, no caso, do fabricante, tá? Aqui, interessante, eu acho que vocês já fizeram essa manutenção lá, ou já pediram para vocês regularem. O que nós temos aqui? Esse é uma catraca, no caso, automática, tá? Um ajustador automático, o pessoal chama. Por que é um ajustador automático? Esse pistão que tem aqui na lateral, que a gente está vendo aqui, está em corte, então esse cara aqui vai trabalhando uma engrenagem, e esse parafuso que vocês estão vendo quadradinho aqui é onde eu faço a pré-regulagem. O que é a pré-regulagem? Vou pegar uma chave 9 mm ou 10 mm, se eu não me engano, e vocês vão ajustando até ele ficar próximo. Ah, professor, mas não vai.
Quando vocês estão apertando, que é para abrir, não tem necessidade de puxar esse bujão retrátil. Agora, se eu precisar retornar ele, eu tenho que puxar esse cara para trás aqui com uma chave de fenda, para ele poder voltar aqui, senão ele não retorna, não libera, no caso, esse dispositivo. Então, ele só fica regulado, tá? E vocês estão vendo que ele está ligado aonde? Essa haste é uma forquilha aqui que vai lá na câmara, no caso de frenagem, tá? Então, o que acontece? Esse outro dispositivo que vocês estão vendo aqui, toda vez que ele acionar e fizer a alavanca, ele vai mudar a posição desse cara aqui e vai pulando dente a dente aqui e vai se autorregulando, no caso, o S lá dentro, tá? Ou o S, ou se não, o Zecan. Se vocês forem ver aí, ó, a Volvo usa, a própria DAF também usa o sistema Zecan, que é com engrenagem, tá? Um pouquinho diferente aí, no caso, que a gente está acostumado a ver. Que é o S lá normal que a gente está vendo lá. Então, se eu precisar desmontar esse cara aqui, tem uns modelos que do lado oposto aqui não está aparecendo, você vai lá daquele lado e vai verificar que tem uma tampa com alguns parafusos. O que você vai fazer? Desmontar e fazer lubrificação do sistema. O correto era, no caso, já lavar tudo isso aqui, tirar resíduo, alguma coisa que ficou no sistema, para poder, no caso, deixar ele funcionando perfeitamente, tá? Então, existe essa manutenção que pode ser feita, no caso, no conjunto. Quando que eu vou fazer? Nesse caso aqui, automático, ele vai se autorregulando. Agora, as mecânicas, o que acontece? Começa a ficar ruim o sistema de freio, automaticamente você vai ter que ir lá, deitar embaixo do caminhão lá e fazer uma pré-regulagem. Encosta lá e, no caso, volta 1 ou 2 dentes. Aí depende, no caso, como é que os caras querem que deixe. Muito próximo, mais distante, porque daí aumenta o curso do pedal e o freio fica mais ruim quando a gente dá, no caso, para responder, né? Então, a gente tem que tomar cuidado em relação a isso daí. Aqui, tá? Os pistões do ajustador automático aqui, que os caras podem, no caso, tá alterando, ó. Quanto menor o pistão, maior a folga entre lona. E o tambor em uma mesma aplicação e ajuste. Ocorre a cada 0,45 milésimos, no caso, de desgaste da lona. Isso quer dizer, a lona ela começa a se desgastar, eu tenho que, no caso, ir corrigindo, tá? Então, de uma forma ou de outra, eu vou ter que estar corrigindo esse cara aí. A gente tem que tomar cuidado aqui, ó, o pistãozinho que ele está falando, ele vai aqui dentro, ó, onde que ele vai estar acionado, tá? Então, ele tem as colorações que a gente pode, no caso, estar alterando aí e trocando isso aí quando for necessário, gente, tá? A gente tem aqui alguns pontos de inspeção para verificação, na verdade, do conjunto, ó. Então, no encaixe que ele tem com a haste ou o eixo que vai no S, tá? 61,25 milímetros nesse tipo de veículo aqui, que é Volkswagen. Aí, para cada um dos modelos que vocês estiverem trabalhando, eu tenho que estar, no caso aí, adotando o que a marca, no caso, solicita. Não tem como eu falar que isso aqui é um padrão, que não é. Porque, às vezes, depende do tamanho do caminhão, a tara que ele vai, no caso, estar carregando, isso aí pode mudar, no caso, esses tamanhos aí também, tá? Assim como se eu superdimensionar ou subdimensionar, por exemplo, uma cuica de freio, pode, no caso, comprometer o funcionamento do sistema de freio. Ou mais pressão, menos pressão, aí depende o que vocês vão estar usando lá. Diâmetro máximo da bucha do pino, ó. Então, aqui dentro da ponta, no caso da minha catraca, tem uma bucha. Ó. Diâmetro máximo dela, 12,7. Se tiver gasto isso aqui, eu vou ter que trocar embuchamento, tá? E aí eu faço reparo, porque isso tudo vai contribuir para, no caso, um mau funcionamento do sistema de freio. Diâmetro, ó, da haste do atuador, no caso, esse cara aqui, tá? Que vai acionar aqui dentro, por exemplo, o sistema automático. Também é outro lugar que eu tenho que prestar atenção
Se tiver fora, eu vou ter que acabar, no caso, substituindo aí, no caso, o pino, né? Do haste, que o pessoal fala. Diâmetro mínimo, no caso da haste, 4,65. Diâmetro mínimo do pino menor e maior, no caso da forquilha. Então, aquilo que a gente viu lá atrás, que era encaixado, que vai diretamente na saída da câmara de ar lá, da câmara de frenagem, na verdade, tem que também prestar atenção, porque, gente, a gente tem que prestar assim, ver essa questão, porque tudo aquilo que desgasta, ela altera mais que o tamanho mínimo dela aqui, o que vai acontecer? Vai gerar folga. E gerar folga, o que pode comprometer a frenagem, no caso, ou a eficiência da frenagem. Porque dele não pode ser que não tenha curso, alguma coisa assim. Aquela forquilha que eu falei para vocês, também é uma forma da gente, no caso, conseguir fazer alguma regulagem, porque quando a gente está com a haste, que ela está já levemente acionando alguma coisa, eu vou ter que ir naquela forquilha e alterar o comprimento dela, tá? Então, toda vez que eu tiver, por exemplo, qualquer sistema que está acionando algum dispositivo, esse dispositivo ele tem que ficar levemente tocando ou, no caso, mais folgado. Então, não dá para ficar aí, no caso, com folga em demasia, porque vai comprometer uma frenagem de emergência, por exemplo. Aquilo que eu já tinha mostrado inicialmente para vocês, as formas, no caso aqui, ó, o sistema em S, tá? O câmbio, que é verificar o posicionamento das guarnições. Esse posicionamento das guarnições é a forma como que vocês vão rebitar esse cara aqui. Porque aqui, ó, nessas pontas, vocês vão ver que tem diferença no caso de espessura, tá? Onde ela vai montada. Nós já vamos falar nisso daí. Porque se eu inverter isso, vai comprometer também a frenagem ou vai ficar prendendo, no caso, o sistema de freio. A vantagem do S é que vocês vão regulando lá, ele vai alterando esse posicionamento dele aqui, fica mais acionado ou mais desacionado esse cara. Quando está muito gasto essa lona aqui, o que vai acontecer? Pode acontecer de virar o S. Não sei se o pessoal já comentou isso com vocês. Já ouviu falar isso lá ou não? Virar o S? Eu acho que eu já ouvi falar, professor. Então, sementa em perguntar lá para o pessoal que trabalha na oficina há bastante tempo com vocês, pergunta se já viram falar que se virou o S, por exemplo, da carreta ou do cavalo, alguma coisa assim. Vocês vão ver que compromete totalmente, no caso, o sistema no caso de freio, tá? Porque ele não vai ter a ação de estar acionando o conjunto, né? Tá? Então eu acabo tendo um inconveniente. Aqui, só para a gente entender, ele fala aqui, ó, troca de guarnição. O que eu vou ter que ter a troca de guarnição? O que vocês estão vendo de diferente nesse desenho? Alguém sabe me dizer ou não? Estão vendo ou não? O que tem de diferente aí que a gente está vendo? Olhando para vocês que não tem nada de diferente ou tem? Gabriel, tem ou não? Luiz? Conicidade dele, talvez, professor? Conicidade dele? Vocês estão vendo que a lona, ó, de um lado ela tem uma espessura e do outro lado tem outra espessura, tá vendo? Verdade. Então, ela tem lugar para ser montado, gente. Então, não dá para a gente, no caso, inverter essa situação. Então, tem aqui, ó, a conicidade, ó, menor, aqui, ó, que eles estão falando aqui, ó, nessa posição, e o pino de ancoragem, a conicidade maior, tá? A conicidade menor que eles falam aqui é justamente a largura da lona, que é menor aqui, que ela fica voltada para esse lado, e aqui, ó, maior desse lado. Então, onde que ela não tem movimento, porque esse cara, o pino de ancoragem, ele não tem acionamento nenhum. O que tem acionamento para nós é o S. Então, ó, observe que a guarnição com maior conicidade deve sempre ser rebitada do lado que o patinho é ancorado, tá? Então tá aqui, ó. A guarnição com menor conicidade deve ser rebitada do lado em que o patinho é acionado pelo eixo S. Então, ó,
teoricamente a gente fala assim, mas o que é a conicidade? Na verdade, vocês estão vendo aqui, ó, a maior conicidade é essa espessura aqui, ó. E essa aqui é a menor conicidade, tá? Então, ela vem até dar a medida. Então, esse cara aqui, ele vai ficar, quando você vai regulando esse S aqui, ela vai encostando mais esse cara aqui e esse cara aqui. E esse aqui, teoricamente, ele já fica na distância correta. Fala, Gabriel. Então, professor, da lona de freio que tá aparecendo ali, isso daí, tipo, é um padrão dela ser, assim, de um lado menor e desse lado maior aí? Sim, isso é padrão para todo e qualquer caminhão que trabalha com esse sistema de acionamento por S, que vocês estão vendo aqui. Quer ver, ó? Deixa eu só voltar um negócio para vocês verem. Ó, aqui não parece tanto, mas o diâmetro aqui, ó, é diferente um do outro. É bem pouca coisa. Não aparece aqui, ó. Mas vocês vão ver que na parte aqui embaixo é mais fina, tá? E aqui é mais grossa. Mesma coisa, aqui é mais fina na parte de baixo e mais grossa na parte de acionamento. Tá? Ah, entendi. Uhum. Essa daqui, por ser dianteira, ela tem essas duas molas aqui, ó. E essa aqui não tem, porque essa mola que a gente está vendo aqui, ela encaixada aqui, ela já tende a empurrar ela de encontro, no caso, ao espelho, tá? O seguinte, na hora de desmontar esse cara aqui, o que eu vou fazer? Essa mola aqui do meio, eu vou ter que pegar um alicate e empurrar isso aqui para dentro, tá? E ela tem um encaixe lá no fundo que você só desarma aquele encaixe. Aí sai. Mesma coisa a de baixo. Depois vocês vão pegar, bem nessa parte daqui de cima, onde está conectada aqui, você tem uma ferramenta que você encaixa aqui, ó. Essa ferramenta aqui não é uma alavanca. Você puxa ela, tá? E tira os roletes, aí já folga tudo. Na hora que folgar tudo, é só você desmontar o conjunto e aqui desencaixar na parte de baixo, porque a mola vai perder a ação que tem aqui, essa mola de cima, quando eu tiro os roletes. Tá? É bem tranquilo, não é um negócio assim, difícil de desmontar. Aí você fala assim, professor, mas se eu não tiver essa ferramenta aqui para mexer na sapata, vocês vão pegar uma alavanca aqui no meio, nesse eixo branco aqui, ó, onde está aparecendo a parte central, ele tem um eixo que fica aqui. Então você pega uma alavanca, qualquer força com a alavanca e tira o rolete, mesma coisa, dos dois lados, tá? Sem ter a ferramenta, no caso, logicamente que a ferramenta, ela tem um negócio de encaixar aqui na ponta, é muito mais fácil. Mas quando você não tem, você vai usar a alavanca. Tá ok? É ok, professor. A alavanca que eu tô falando para vocês conhecem o que é espátula redonda ou a haste de fazer força lá que o pessoal usa para fazer alavanca, alguma coisa, não? Sim, professor. Então, eu vou usar isso daí para poder fazer, porque na mão eu não vou conseguir tirar, gente. Na mão é mais difícil, vou ter que fazer muita força. Quando eu coloco a alavanca, eu multiplico, no caso, a minha força, né? Tá? Aqui é uma coisa agora que é a parte mecânica que eu tenho que ver. Então, eu estou vendo lá, tambor de freio, tá? Pontos de inspeção. Então, ele fala aqui, trincas térmicas. Vocês viram que ele não abriu aqui, ó, mas por ser isso aqui um ferro fundido, ele começa a fazer rupturas na parte interna. Ele não quebrou. Só que daí eu tenho uma trinca que já abriu de fora a fora. Isso daqui é um problema. Porque se der um choque térmico, ou se não, eu tô descendo aí uma serra, alguma coisa, e ele enroscar aquela lona ali, pode comprometer e arrancar as lonas tudo aqui. Ou travar a roda, né? Porque por causa dessa trinca. Tá? Pontos duros, no caso aqui, aquecimento que vai tendo, no caso, fazendo como se eu estivesse temperando o material nessa posição, né? E sucos, na verdade, aqui é o desgaste que a gente tem, porque entra areia, terra, pó, o que for, entre a lona e, no caso, o meu tambor, ele começa a riscar isso aqui tudo. Então, como a sílica, ou se não a areia, é mais dura, por exemplo, que aquilo ali, de tanto ela trabalhar, ela vai funcionar como elemento abrasivo. Então, ela risca tudo isso daí, e no final eu vou ter que mandar tornear esse cara, tá? Só que tornear, gente, a gente tem que tomar cuidado aí o seguinte,
a lona, ela tem uma medida padrão, tá? A não ser que eu, por exemplo, trabalhe num lugar que só mexe com lona e eu tenho lona sob medida. O que é uma lona sob medida? A lona sob medida é quando eu tenho X, X1, X2. O que é? Ela aumenta, no caso, a espessura da lona, para compensar, por exemplo, o que eu tirei do tambor, tá? Aí eu pergunto para vocês, isso é conveniente? Depende. Se eu estou trabalhando com, no caso, um caminhão aí que eu exijo muito dele, negócio de frenagem, isso e aquilo, eu posso correr o risco de quebrar, por exemplo, esse tambor na hora que estiver descendo uma serra, porque ele está muito fino. Então eu faço uma frenagem de emergência, na hora que eu precisar, aí vai o quê? Arrebentar, por exemplo, com esse cara, tá? Então, são coisas assim que vocês têm que, na hora de desmontar, vai fazer uma averiguação. O certo era medir a medida interna que está dando desse cara aqui. Se ele tiver já muito fino, é fazer a substituição, tá? Não tem o que fazer. Aqui, eu tenho aqui, ó, manchas de graxa, é quando vaza retentor, alguma coisa assim, ou do cubo ali, ó, tá? Ou mesmo na hora da montagem, o cara vai montar e ele mete a mãozona cheia de graxa em cima da lona. E aí ela acaba transferindo isso aí para esse material aí. Então, vai ser um ponto que vai começar a deslizar e diminuir, no caso, a eficiência de caso de frenagem também, né? Então, são coisas aí que tem que prestar atenção. E a medida interna, ele está usando aqui uma ferramenta de medida interna, que seria um micrômetro. Mas se eu não tiver esse cara, o que eu posso fazer? Eu vou pegar um compasso, tá? Põe as duas pontas, no caso do tambor, e aí eu pego um aquímetro grande e meço, no caso, essa distância entre pontas. Na hora que eu medir essa entre ponta lá, vocês vão ver que eu vou estar, no caso, ou dentro do padrão ou fora do padrão, né? O espaço superior é incrível, e os meninos também adoram. Elas estão adorando o quarto e a área de brincar. No chão? Eu acho bem melhor. Tá bem. Aqui, não sei se vocês já tinham visto, freio motor, só que esse freio motor é diferente daquele freio motor que é usado no cabeçote, tá? Esse é freio motor que é usado no escapamento. Então, o que acontece? Eu posso ter um dispositivo para acionar isso aqui por ar comprimido, tá? E tem, no caso, também um cilindro pneumático aí também para usar para afogar o caminhão quando ele no caso, com bomba injetora, tá? Se ela não tiver o solenoide, ela vai ter, no caso, um sistema desse aí que corta a parte pneumática e ela vai acionar o conjunto e... Hein, professor? Oi? Hoje eu tirei o freio motor lá. A gente tava mexendo no freio motor com solenoide. Mas você tirou a válvula de acionamento ou tirou ele lá do escapamento? A válvula mesmo, professor. Ah, você tirou só a eletroválvula pneumática. Isso, a gente tirou ali, daí o mecânico me mostrou ali e tal, como é que era, os parafusinhos e tudo. Testou? Testamos ali, ela tava com vazamento de ar. Ah, tava com vazamento de ar, não tá, mas ela tava funcionando normal. Tava funcionando normal, só tava com vazamento de ar mesmo. E daí vocês corrigiram o vazamento e colocaram de volta? Corrigimos o vazamento e colocamos ela de volta lá. Tá, e quando vocês, para corrigir o vazamento, vocês só apertaram ou colocaram aquele veda-rosca aqui que é? Isso, a gente passou aquele veda-rosca ali nos parafusinhos, que como se fosse uma colinha vermelha, né? Passou ali no parafusinho ali e tiramos. Na verdade, o problema mesmo do vazamento de ar tava numa arruelinha, que eles colocaram uma arruelinha de borracha no parafuso e ela já estava desgastada. Daí a gente pegou e colocou uma arruelinha de cobre daí no lugar também. Ah, tá.
Aí ele deu maior vedação nele. É que, na verdade, a borracha, ela acaba... Se aperta a primeira vez, ela veda. Depois começa a esquentar ou ter algum problema, ela começa a dar vazamento, né? E aí ficou perfeito depois de ter montado. Nada, aí ficou show, professor. Mas isso, como é que vocês detectaram? Com vazamento ou vocês entraram com scanner, alguma coisa? Não, foi com vazamento mesmo. A gente foi ali por baixo ali, o motorista acionou o pedal ali, a gente viu. Começou a vazar. Né? Legal. Mas o que o cara reclamava? Ele reclamava que estava vazando mesmo, professor. Estava perdendo pressão na linha, então. Isso, na hora que ele estacionava. Isso. Legal. São coisas que... Esse é o dia a dia de vocês que vão estar trabalhando. O cara chega e faz uma reclamação dessa. O mais certo é você sempre estar conversando diretamente com o motorista, o operador que estiver lá, né? Que ele vai falar o que está acontecendo. Daí você, com o conhecimento que você vai adquirindo, está resolvendo os problemas aí, no caso, que vem acontecendo, né? É verdade. Aqui, gente, ó, a maioria do pessoal pensa o seguinte: quando eu aciono esse freio motor, vai fechar essa borboleta? É uma borboleta. Essa parte vermelha que a gente está vendo aqui, ela fecha a saída no caso dos gases, tá? Mas aí, qual que é a finalidade, gente? A finalidade desse cara aqui, a gente chama de freio auxiliar, tá? O que um freio auxiliar faz? Esse freio auxiliar, ele na verdade, ele maximiza, por exemplo, a segurar o caminhão sem, no caso, acionar o sistema de freio convencional, que é por atrito, tá? O que ele está fazendo aqui? Ele está fazendo uma frenagem dinâmica, que a gente fala, que o motor tenta, no caso, expandir os gases e ele segura, porque ele vai segurando, daqui a pouco ele libera, descarrega. Não quer dizer que ele vai ficar 100% do tempo fechado. Então ele fica abrindo e fechando, fazendo essa oscilação, e abre e volta aqui, essa haste aqui nessa alavanca. Então ela fica fazendo esse... para não matar o motor, no caso, afogado totalmente, ele abre, descarrega, depois fecha novamente, vai segurando, dando contrapressão, que a gente chama no motor, tá? Aí ele fala aqui, toda vez que eu tiver um freio auxiliar, que é igual a gente está falando aqui, ó, ele está auxiliando, no caso, o freio de serviço. E aí, o que acontece? Ele maximiza ou ele evita o desgaste prematuro no caso de guarnição e oferece maior segurança para o veículo em nível de operacional. Se vocês forem ver lá o caminhão, se vocês estão trabalhando da DAF, ou pegar um caminhão da MAN lá, ou o próprio Volkswagen, vocês vão ver que às vezes ele tem, além do freio, no caso aqui de motor, ele tem o freio motor que é usado no cabeçote também, tá? E aí o que acontece? Ele tira potência, porque na hora de expandir o motor, ele abre uma válvula e descarrega, tá? Então o top brake, ele acaba, no caso, top brake, o spring brake, aí tem um monte de nome que o pessoal vai dando, por exemplo, aí conforme isso, o web, cada montadora aí traz com nome, no caso, diferente, tá? Que a finalidade disso tudo é, no caso, auxiliar na frenagem. Se você vir, por exemplo, com a velocidade mais alta de um caminhão e acionar o freio motor, vocês vão ver que ele dá uma juntada no motor e diminui aí a velocidade sensivelmente, tá? Por quê? É como se eu estivesse tirando potência, no caso do motor, e derrubando. Daí o que acontece? Ele acaba segurando o caminhão, tá? Mas com isso tudo, ele vai estar aqui, no caso, esse freio motor, no caso, utilizando a borboleta e mais esse freio motor utilizado lá no cabeçote. Então, se eu pegar os caminhão grandes, sei lá, Volvo, a própria DAF, a Mercedes, a Mercedes chama de top brake, a Volvo Web, a DAF também é um modelo quase igual ao Web também, que trabalha com sistema de acionamento hidráulico. A Volkswagen também, já nos D08, nos motor MAN deles lá, também já usa um sistema que melhora a eficiência da frenagem no caso do conjunto,
tá? Além desses tipos de freio além desses tipos de freio que a gente está falando aqui, que é o freio motor no escapamento, freio motor no cabeçote, tá? A gente tem também os intarder, retarder, não sei se já viram falar nisso, tá? O intarder, o retarder, depois tem um freio que é magnético, que é usado em alguns ônibus, que é o Telma. O magnético, ele gera um campo e tem um disco de fricção que ele segura com a ação da força magnética, tá? Era usado em alguns ônibus isso aí, só que tinha muita gente que acionava, esse cara parecia que ia estar fedendo fio queimado, de tanto era a força. Imagine, por exemplo, eu ter um caminhão com 74 mil quilos e eu ter, no caso, um freio que consegue segurar 74 mil quilos. Então, na hora que ela acionava aquele cara lá, a corrente que ele consumia era alta também, tá? E o intarder, o retarder, que o pessoal fala aqui, são dispositivos que são colocados, são hidrodinâmicos, que são colocados na saída do câmbio. Então, eu tenho, por exemplo, um sistema de frenagem da saída de transmissão, tá? Também é usado em alguns caminhões pesados. Quando a gente fala de intarder, retarder, para auxiliar, no caso, os freios de serviço aí. E o objetivo, tanto de cada um desses que a gente está vendo aqui, é tudo maximizar aí a utilização, no caso, das guarnições por mais tempo. Então, já tem caminhões rodando 60, 80 mil quilômetros sem trocar lona, tá? Aí depende, no caso, como é que o cara faz uso disso aí. Se o cara chegar na descida, ele não usar o freio motor, não usar o freio auxiliar e querer ir segurando só no freio, ou ele vai meter fogo no caminhão, no ônibus, o que for, tá? Ou ele vai ter um comprometimento muito grande aí no caso do sistema de freio, tá? E aí acaba desgastando isso, esse tempo que a gente está falando aqui, para troca de lona vai ter que ser antecipado tudo isso aí. E aí isso se traduz em consumo. Então, o custo-benefício vai lá para cima, porque, na verdade, o que acontece? Toda vez que eu estou colocando mais manutenção, logicamente agrega mais valores, então vou ter problema em relação a isso daí. Tá ok? Tranquilo, professor. Essa válvula aqui deve ser que você mexeu, ela é parecido com isso aqui, não é, Gabriel? Sim, professor, isso mesmo. Uhum. Então, essa válvula a gente tem duas entradas pneumáticas aqui e aqui a parte de trás é um solenoide. Então, possivelmente uma dessas arruela que você pegou lá de vedação devia estar... o cara colocou uma de borracha, não era adequada, né? Então, vocês fizeram a manutenção correta, ó. É tudo meio parecido, gente. O negócio de caminhão é você entender o sistema e depois, no caso, fazer a aplicação, no caso do conjunto, tá? E professor? Oi. Ela não difere para os modelos, assim, por exemplo, DAF, Volvo, todo esse mesmo padrão, assim, ela difere. Se for, por exemplo, o mesmo fabricante, um Vabico ou o Knorr, elas são muito parecidas, tá? Pode ser que difere por causa da carga que o caminhão carrega, porque às vezes não é a mesma, então muda, no caso, o sistema de alimentação, quanto de pressão ela tem que ser alimentada. Mas não dá para a gente trocar, pegar de um caminhão da Volks e socar lá na DAF, ou tirar e pôr da Volvo, alguma coisa, tem que sempre seguir a norma aí, por exemplo, para utilização DAF, Volks, aí porque tem diferença nas questões, principalmente de carga, no caso, relacionada ao sistema, tá? Entendi. Aqui, gente, ó, freio reboque é uma válvula, no caso, só para freio reboque. Então, alimentação direta da válvula, 4 vias, alimentação direta do reservatório da carreta, saída para o freio da carreta, sinal de freio de estacionamento, sinal de freio de serviço, serviço secundário e sinal de freio de serviço primário, traseiro. Então,
está ligado aí nessas válvulas aqui. A válvula de controle do freio do reboque, que é a nossa carreta. Moduladora, esse cara aqui pode ser usada, no caso, para sistemas de freio ABS. Tá? Geralmente, quando fala que é moduladora, é que ela vai ficar variando. Então, eu tenho aqui ó, a R7. Então, na hora do acionamento, o que vai estar aqui interligado? Ó, vocês estão vendo aqui? Tem o manetinho, que eles estão falando aqui, desacionado, e o freio de serviço dela aqui. Freio de estacionamento aplicado. Isso quer dizer que ele está carregado aqui, está, no caso, acionando o conjunto. Tá? A mola está estendida. Se eu pegar ela aqui ao contrário, ó, válvula moduladora R7, pedal acionado, acionei os dois pedal aqui, liberou, a pressão vem até aqui, ó. Só que por outro lado, ele saiu aqui, ó, e tá encolhida o quê? Ó, a gente vê aqui tem a passagem, aqui, ó. Tá encolhida a mola agora, ó. Aplicação do serviço com o manetim na posição de estacionamento sem sobrecarga nas lonas, tá? Então quer dizer que não tá acionando esse cara aqui. Tá ok? E aqui, ó, acionamento do freio de serviço com perda de ar no circuito secundário, tá? Então, onde vocês estão vendo aqui, ó, ele está acionando um conjunto, aciona aqui o freio, no caso de estacionamento, só que o freio de serviço dele não está funcionando. Então, ela está expandida aqui, ó, tá? No secundário. E aqui, freio de estacionamento sendo desativado. E esse cara aqui, tá? Então, vai desativar. E a carga que está pré-determinada vai acionar aqui, ó, para encolher, no caso, esse camarada aí. E aqui vai estar disponível, por exemplo, se eu pisar o freio, vai estar acionando aqui o freio de serviço. E aí, aqueles outros exemplos que a gente viu, aqueles dias lá que a gente estava vendo lá, né? Aqui, ó, a gente tem algumas coisas que a gente já tinha visto lá, ó, sensível à carga. O que é uma válvula sensível à carga? A válvula sensível à carga, ela está ligada, no caso, na carroceria, no eixo, tá? Então, o que acontece? Ela modula e vai, no caso, através de um sinal aqui, ó, vocês podem ver que é um sinal pneumático, liberar, entra em um, sai em dois, e vai lá para o freio de serviço, tá? Então, esse aqui no caso, só um reservatório, então eu tenho secundário, primário e, no caso aqui, o úmido, tá? Então, o que nós vamos ter aqui? Aí o dreno automático. Aí o que nós vamos ter aqui, ó? Outro dreno aqui, ó. Toda vez que a gente vê, no caso, esse dreno manual, a gente pode ter aqui. E aqui o nosso solenoide, por exemplo, do freio do freio motor, que vocês estavam falando, tá? A válvula reguladora de pressão aqui, ó, ela tá mandando aqui, se vocês forem ver, ó, ela tá na linha de quem? Quem que é esse cara aqui? O compressor de ar. E a minha serpentina aqui para umidificação. Aí o processo é o mesmo, sempre válvula 4 vias, depois vem aqui, ó, nós temos, por exemplo, freio primário, depois freio secundário, o de estacionamento, no caso está aqui, ó, 2, 3, jogando aqui a retenção dupla, vem aqui, válvula de 2 vias aqui, ó. A única coisa que eu apliquei aqui, que não tinha, por exemplo, vocês estão vendo aqui o que aconteceu aqui, gente. Eu tenho uma válvula sensível à carga, tá? E aqui eu não tenho a válvula de descarga rápida no sistema principal. Mas aonde que vai estar descarregar o ar? O ar vai estar descarregando aqui, ó, na válvula pedal, tá? Que é a saída aqui, no caso, a descarga dela, tá? Então eu tenho, no caso, uma válvula de descarga rápida no freio de estacionamento, não tenho na válvula, do caso, no freio de primário aqui, tenho no secundário, por exemplo, ali, que é na dianteira, uma válvula também aqui de descarga rápida, que é esse cara aqui, ó, o desenho dela aqui. Tranquilo? Tranquilo, professor.
Susi. Essa válvula que ele chama de moduladora de emergência, gente, às vezes o que acontece? O caminhão, por exemplo, está descendo. O que eu faço? Vocês estão vendo aqui que ela tem um negócio que parece uma alavanca e aqui tem um teclado, tá vendo? Ela pode mudar a posição aqui e acionar parcialmente o sistema de freio, tá? Por isso que a gente tem, no caso aqui, eles chamam de válvula moduladora de estacionamento e emergência. Eu posso deixar ele totalmente acionado e posso deixar ele, no caso, parcialmente acionado para diminuir a velocidade. É por isso que a gente chama de freio de emergência, no caso, no sistema. Caso eu tenha dificuldade de estar frenando o conjunto. Aí começa a dar expansão por essa mola aqui e fazer a frenagem no conjunto. Mesma coisa aqui, ó. Primário, secundário, reservatório úmido aqui, ó. Válvula de 4-via, reguladora de pressão, tá aqui na linha do compressor, né? Para estar alimentando. Aí eu vou ter aqui, nesse caso aqui, ó, um solenoide que vai para o freio motor e um solenoide que vai para o reduzido eixo traseiro. Então, o que é essa reduzido eixo traseiro? Em vez de eu ter, no caso, a redução na transmissão, eu tenho a redução no diferencial. Então, eu vou ter um sistema que eu mando um comando por um solenoide, ele vai acionar esse cara aqui, vai ter outra saída lá no diferencial. Tá? Não sei se vocês entenderam aí. E mesma coisa, aqui, o que está dando, no caso, a descarga aqui é uma relé, ó. Então, a válvula relé aqui não tem uma válvula de descarga rápida no freio de serviço traseiro. Só tem descarga rápida no freio de estacionamento também. Tá feio. Dúvida, gente? Nenhuma, professor, tá tranquilo. Tranquilo, professor? Se vocês pegarem um sistema desse, vocês se viram lá para, no caso, fazer a manutenção? Aqui, olha, gente, aqui vocês estão vendo aqui, ó, não tem, por exemplo, ó, aqui tem duas saídas. Essa flecha que está indicando aqui é onde vai dar descarga, que seria 3, tá? Toda vez que eu tiver um 3 aqui, ó, aqui no caso seria 3, aqui seria 3 aqui embaixo, aqui na válvula relé também tem um lugar para sair aqui, ó. Às vezes no solenoide, dependendo da situação, tem um lugar para liberação também de carga, tá? Para, no caso, desacionar o sistema. Tá ok? Porque toda vez que eu pressurizar um sistema, eu vou ter que, no caso, liberar ele ou descarregar aquele ar que está no circuito para poder, no caso, o sistema ser liberado. Tá? Não tem como ele ficar mantendo o sistema, a pressão no circuito. Aqui, outra coisa, ó, válvula sensível à carga, a mesma coisa. Carregou o caminhão, eu vou ter lá, no caso, que acionar aqui, ó, distribuir a carga aqui, ó, pressão dianteira e traseira. Então, vem aqui com essa válvula, no caso, distribuidora aqui, no caso de carga. Na outra, lá nós vimos que era um solenoide. Se a gente voltar lá, ó, um relé, que é uma válvula relé. Nessa outra aqui, eu tenho, no caso, uma válvula sensível à carga. Tá? Um 6x2. Tá? O que vai estar aumentando aqui, no caso, no sistema? Eu tenho o freio de serviço. Tá? A válvula relé está aqui, ó. Se vocês virem aqui, aciona esse cara aqui. Se eu vir aqui, ó, outra válvula relé aqui vai estar acionando, no caso, esse cara aqui também, ó. Então, e aqui um reservatório suplementar. O que é um reservatório suplementar? Caso, por exemplo, eu necessite que não for só o suficiente esse cara daqui, ó, que é do primário, eu vou ter mais um reservatório suplementar. Então, eu tenho aqui, quantos reservatórios desse caminhão? Ó, 1, 2, 3, 4. E eu posso ainda ter, às vezes eu tenho um reservatório menor para acionamento de caixa, depois eu tenho um reservatório, por exemplo, lá de reboque também, tá? Aí depende da configuração que a gente tem do sistema de freio. Tá ok? Tá ok, professor.
Aqui, ó, outro modelo com, no caso, válvula sensível à carga, aqui, ó. Só que aqui, ó, na válvula sensível à carga, a gente tem uma válvula sensível à carga com quantas saídas aqui, ó? Então, eu tenho um sinal, que é esse cara que vem lá no caso, meu pedal. Eu vou ter uma pressão que vai chegar aqui para liberar isso que é a entrada. Aí, o que vai acontecer aqui, ó? Esse sinal é que eu vou ter duas saídas. Uma saída que vai para o primeiro eixo e a outra saída que vai para o segundo eixo, tá? Então, a gente tem essa posicionamento aqui e aciona o segundo eixo, no caso da frenagem. O que mudou? Não, ó, a válvula de descarga rápida desse cara aqui não tem. O que vai fazer aqui tem essa válvula sensível à carga aqui e a descarga que eu vou dar aqui na válvula pedal mesmo. Tá ok? Então, só o que modificou foi isso. Caminhão semi-pesado, sem válvula sensível à carga, trabalhando só com, no caso, relé aqui também, ó. Então, eu tenho algumas, no caso, que estão conectadas aqui para acionamento. Essa válvula de retenção que vocês estão vendo aqui, conforme, no caso, vem a pressão aqui, ela libera e dá a passagem. Então, eu estou vendo aqui que é pelo, no caso, o freio de emergência ou de estacionamento, tá? Aqui, se vocês forem ver, ó, o que está mostrando aqui, ó? Acionamento da redução da caixa de mudanças, ó. Então, eu tenho aqui, nesse caso aqui, um acionamento pneumático da caixa, tá? Então, tem uma saída aqui, ó, 2/4, rotação de 4 vias, tá, joga aqui. Aí ela vai ter um solenoide que faz freio motor e outro, no caso, solenoide que vai fazer, no caso, acionamento, bloqueio do quê? Do eixo, tá? Que, na verdade, seria um bloqueio longitudinal ou bloqueio transversal, aí, no caso do eixo o eixo, no caso de transmissão ou de diferencial lá atrás. Com a coloração assim, fica bem fácil a gente estar identificando, gente. Se vocês não tiverem coloração, o que eu vou falar para vocês? Pega o dedinho indicador e vou pegar a válvula de onde que sai, ou no caso, onde começou a produzir, vem até o reservatório vai até a válvula pedal, e da válvula pedal vai se distribuir para cada circuito, primário ou secundário, tá? Então, prestar atenção nisso aí. Se não tiver coloração, igual vocês estão vendo aqui, façam, no caso, aquilo que eu estou falando para vocês. Dedinho indicador, começa a ver onde que vai cada uma das linhas. Esse cruzamento que a gente está vendo aqui, ele está passando um em cima do outro, não é que está passando um dentro do outro, tá? Então, a gente tem que ver essa questão. E aqui apareceu uma coisa também nova que a gente não tinha visto, que era o quê? A tomada de alimentação do reboque, ó. Ou a mão de amigo, que o pessoal fala, não é isso? Lá na carreta, na mão de amigo, tá aqui a mão de amigo. Então, é essa tomada de alimentação do semi-reboque aqui, ou do reboque. Agora ficou tudo muito parecido o que a gente estava falando aqui, todos os conjuntos, mais a prestar atenção o que é auxiliar, o que é, por exemplo, cada um dos sistemas, para estar... aqui está falando que é um Volkswagen 40-300 aqui, tá? Também com semi-reboque, as duas tomadas de uma amiga aqui, e o restante, no caso, só seguir e ver, no caso, onde está alimentando o circuito. Válvula relé, no caso, na traseira, e descarga rápida, no caso, na dianteira, tá? E aí os acionamentos de freio, os acessórios. Caixa, servo embreagem, aqui para acionamento de embreagem. Aí solenoide, no caso do freio motor. 310, aqui, aí 370 também é parecido, as mãos amigas tá aqui também, diferente, a letra A aqui que eles estão mostrando aqui é uma válvula distribuidora, um pouco diferente daquilo que vocês viram, então eu tenho uma entrada aqui, depois eu tenho 2 que vai sair para os acessórios, 1-2 é a entrada, vai para 4-2 e vai para, no caso, freio de serviço. E se vocês prestarem atenção, esse cara aqui, ele tem freio de, no caso, uma câmara
dupla também na dianteira, só que ele está representado, mas não está sendo acionado como freio duplo, né? Suspensão a ar também. Tá? Aí a suspensão a ar, que modifica, né? E fecha aqui, gente. Amanhã nós vamos tratar de freio ABS para nós fechar o que a gente tem que ver. Tá ok? Tudo bem, pra vocês terem uma noção como é que funciona o freio ABS. E assim que nós voltarmos às nossas atividades, nós vamos ter que fazer algumas práticas lá no laboratório, daí, né? Isso com certeza. Não tem o que fazer. Tá ok? Nós vamos... Beleza, professor. Nós vamos no laboratório de pneumática também? Então, não, é que quando nós falar em pneumática para caminhão, a gente tem que estar lá no sistema nosso. Não é... A pneumática, no caso, que é industrial, ele funciona parecido, mas as válvulas totalmente diferentes do que a gente está vendo aqui. Uhum. Beleza. Ok. Providencie lá, gente, quem não entregou, o Nicolas acho que já entregou as duas da semana passada. Entreguei sim, professor. Não, tranquilo, eu vi lá. E o Luiz e o Gabriel havia verificado isso aí para mim. Para variar, o Daniel e o Davi não entregaram nada ainda. Acho que o Daniel ainda até entregou uma, trouxe a de freio, agora a de pneumática não, e está devendo uma lá de trás ainda. Mas tá bom, eu vou cobrando os caras aqui. Essa semana, gente, nós vamos ter aula até amanhã só. Vocês vão ficar 10 dias sem aula agora. Eu acho. Ô, louco. Porque vocês vão para o segundo módulo agora. Enquanto não voltar, você já terminou esse módulo, vai terminar esse módulo. E aquela questão da rematrícula lá, professor, que você comentou com a gente? Então, mas a rematrícula de vocês é automática, é pela empresa, né? Vocês vão ver aqui, depois eu converso com a Bruna, quem tiver com dificuldade também é só dar um toque para a Bruna para ver como é que vai fazer. Nós vamos ter que encerrar esse semestre amanhã. Beleza. Então, uma avaliaçãozinha no caso dessa parte de pneumática, de freio pneumático, a gente fechar todas as nossas matérias. Tudo bem. Só a parte prática para nós, quando nós retornarmos aí. Tudo bem. Legal? Beleza. Beleza, gente. Até amanhã, então. Valeu. Valeu, professor. Boa tarde pra vocês. Se cuidem. Valeu, professor. Também. Mais.